Olá! Hoje a gente vai abrir a caixa preta de uma arquitetura bem fascinante, a TOIPS ASLM. Vamos entender juntos, passo a passo, como é que a simples geometria de um sistema pode fazer a ordem surgir do caos. E o mais interessante, tudo a partir de regras que são puramente locais. Certo, vamos começar com uma pergunta que é fundamental. E se a verdadeira chave para a inteligência não estiver só no código, nos algoritmos, mas na própria forma do espaço onde tudo acontece? Essa pergunta muda o jogo, tira o foco da computação pura e coloca na geometria por trás de tudo. Bom, para começar, a primeira coisa a entender é que esse sistema não roda num campo de jogo comum, sabe? Ele vive num ambiente geométrico totalmente único. E essa é a primeira peça do quebra-cabeça para a gente entender como ele se comporta. Pensa assim, num espaço plano, tipo uma folha de papel, tentar desenhar uma hierarquia complexa é um problema. Fica tudo espremido, amontoado. Agora, e num espaço curvo, hiperbólico, um espaço que, imagina, se expande para fora em todas as direções. Aí sim, estruturas com hierarquia, tipo uma árvore genealógica ou a estrutura de uma língua, se encaixam de um jeito muito mais natural. As relações entre os pontos, as distâncias, tudo é preservado de forma bem mais eficiente. Então, aqui está o pulo do gato. O espaço nesse sistema não é só um cenário passivo, um pano de fundo, não. Ele é o que a gente chama de substrato geométrico. A curvatura dele ativamente organiza e até restringe a informação antes de qualquer cálculo acontecer. Ou seja, a própria geometria já é parte do processamento. É uma ideia poderosa. E operando nesse substrato existe uma regra de ouro, o princípio da localidade. O que isso quer dizer? Simples. Não tem um chefe, um controlador central gerenciando tudo. Cada célulazinha do sistema só consegue ver e conversar com seus vizinhos mais próximos. E essa regra, essa simplicidade, que é absolutamente essencial para que a auto-organização aconteça. Ok, vamos em frente. Como é que isso funciona na prática, no motor do sistema? Bom, aqui a gente encontra um desafio fundamental. As redes neurais que a gente usa por aí, elas precisam de um espaço plano para fazer as contas. Só que o mundo desse nosso sistema, ele é curvo. E aí, como é que se resolve esse impasse? A primeira etapa do ciclo é o que chamamos de agregação por mapa logarítmico. A frase que resume a ideia é perfeita: trazer o espaço curvo para um plano local. Pensa no nosso planeta. A Terra é uma esfera, certo? Mas se a gente quiser um mapa da nossa cidade, um mapa plano, funciona super bem. O sistema faz exatamente a mesma coisa. Ele cria um mapinha plano e temporário de uma vizinhança local só para poder trabalhar ali. E o mais legal é que, uma vez nesse espacinho plano temporário, o sistema pode, digamos, pensar com álgebra normal. É aqui que uma rede neural padrão, um perceptron multicamadas, o famoso MLP, entra em ação. Ele pega as informações dos vizinhos, processa tudo e calcula para onde as coisas devem ir, uma direção de atualização. Mas atenção, isso vale só para aquela pequena área local. Certo, o cálculo foi feito. E agora? Agora, essa atualização precisa ser devolvida para o mundo curvo. E isso tem que ser feito com muito cuidado para, como diz a frase, voltar ao espaço curvo sem rasgar a geometria. É aí que entra o mapa exponencial. Ele pega o resultado e projeta de volta no espaço curvo principal, seguindo sempre o caminho mais curto possível, uma geodésica. Isso garante que a estrutura global do sistema continue inteira, sem distorções. Então, esse é o ciclo completo, de forma bem visual. Primeiro, a gente sai do espaço curvo e vai para um plano local, usando o mapa logarítmico. Segundo, a computação acontece nesse plano, com a rede neural. E terceiro, a gente volta para o espaço curvo com o mapa exponencial. Esse ciclo de 3 passos é literalmente o coração do sistema. E ele está acontecendo em cada célula, o tempo todo. Mas, peraí, se milhões desses ciclos estão acontecendo ao mesmo tempo, de forma independente, por que tudo não vira um caos? Boa pergunta. Vamos ver agora quais são os mecanismos que mantêm o sistema inteiro coerente. Olha que interessante, a repetição contínua desse ciclo em todas as células acaba criando padrões, um tipo de dinâmica oscilatória. É como se o sistema todo entrasse num ritmo. E através desse ritmo compartilhado que a informação se conecta através do tempo e do espaço. Células que nunca nem se falaram diretamente podem acabar se sincronizando. E é isso que permite que estruturas de informação maiores, em larga escala, comecem a se formar. E não é só isso. Existe também uma camada de regulação, que a gente chama de regulação topológica. Dá para pensar nela como um fiscal de integridade.
O sistema fica o tempo todo monitorando a si mesmo, a sua estrutura global, para garantir que nenhuma parte da rede fique isolada. Se um grupinho de células começa a se afastar, a se desconectar, essa regulação entra em ação e reforça as conexões, impedindo que o sistema se quebre em ilhas de informação separadas. E com isso, a gente chega no grande resultado de toda essa mecânica. Como é que todas essas pecinhas de baixo nível, trabalhando juntas, conseguem dar origem a um estado de sistema que é integrado, coerente e de alto nível? Esse estado global, em termos técnicos, é definido como um manifold informacional que é integrado, diferenciado e coerente. Mas o ponto mais importante é que é o seguinte: isso é uma propriedade funcional que emerge, que nasce da interação de todas as partes. Não se está falando de consciência ou experiência subjetiva, mas sim de uma característica que pode ser medida, uma característica da organização da informação no sistema. E quando a gente compara isso com os modelos de linguagem clássicos, os LLMs, as diferenças ficam gritantes. LLMs trabalham em um espaço plano, e é a rede neural que cria a estrutura. Já na Toy PsyOS-LM, o espaço é curvo, e é a geometria que impõe a estrutura. Para um LLM escalar, a gente adiciona mais parâmetros. Nesse sistema, se escala com mais curvatura. Isso leva até a tipos de erro diferentes. Um LLM pode alucinar, misturar conceitos. Já a abordagem geométrica, por natureza, ajuda a reduzir esse tipo de colisão de ideias. No fim das contas, tudo se resume a esta ideia central. A inteligência aqui não vem de um único algoritmo superpoderoso. Ela emerge dessa dança, uma dança contínua e disciplinada entre a geometria global, que estabelece as regras do jogo, e a dinâmica local, que joga seguindo essas regras. É uma perspectiva realmente fascinante sobre como a estrutura pode, de fato, ser a mãe da função.